Jó, capítulo 41. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Versículo 11. Em sequência à humilde resposta de Jó, o Senhor prosseguiu com seu segundo discurso. Em nenhum momento Jó recebeu alguma explicação acerca de seu sofrimento. Pelo contrário, ele ainda foi confrontado pelo fato de ser limitado até mesmo com relação aos grandes animais da terra. As características do hipopótamo e do crocodilo foram destacadas pelo próprio Criador. O primeiro come a erva como boi, Jó capítulo 40, versículo 15. Mas apesar de parecer tranquilo, possui extraordinária força, sendo obra-prima dos feitos de Deus. Jó capítulo 40, versículo 19. O segundo animal, destacado no capítulo de hoje, em algumas versões conhecido como Leviatã, foi feito para nunca ter medo. Diante de sua estrutura, como uma armadura intransponível, e de sua aparência assustadora, tremem os valentes. Os movimentos do crocodilo ao agitar-se na água assemelha-se a uma panela com água fervente, e ao expelir gotículas de água pelo nariz ou pela boca, ou quando espirra água ao movimentar-se, o reflexo do sol faz com que isso se pareça com tochas e faíscas. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 688. Mas ainda que aproximar-se destes animais seja uma ameaça para nós, a questão central não diz respeito à forma ou ao objetivo por que foram criados, mas aponta para o Criador, que possui o controle de todas as coisas. Aquele que revestiu o crocodilo com escamas tão ajustadas umas às outras, que entre elas não entra nem o ar, é o mesmo que conhece a nossa estrutura, e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos provém livramento, de sorte que a possamos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Este capítulo não fala da força do crocodilo, mas do poder do Criador. Ele mesmo declara: quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? E continua: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Todo o amor, toda a devoção, toda a obediência que possamos devotar-lhe é tão somente o reflexo do que ele já fez por nós, como declara o apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Jó não obteve a resposta que queria, mas certamente obteve a resposta que precisava. Todo aquele que com humildade e profundo interesse se debruça a examinar a palavra de Deus, não sairá sem resposta. O Espírito de Cristo repousa sobre o diligente estudante, cumprindo-se a fiel promessa. Ele vos guiará a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Semelhante às escamas do crocodilo, as verdades das Escrituras estão ligadas umas às outras e não se podem separar. Para o impenitente, são palavras duras e contraditórias. Para o crente piedoso, são palavras de vida e mais preciosas do que o ouro refinado. Salmo 119, versículo 127. O nosso mundo está sendo abalado com sinais já revelados na Bíblia. Mas em meio ao caos, as palavras do Senhor devem nos sossegar. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O Criador dos céus e da terra breve virá para vindicar o que é seu. Cumpre-nos hoje obedecer às palavras de Jesus. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça,
porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Como nunca antes, é hora de, como Jó, declararmos ao mundo a nossa bendita esperança. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.